Salve, salve, salve. Salve, Tudo Miguel, bem? Tudo Aroeira, bem? salve todas, salvem todos e todos. Todos e todas. Concordo com a Daiane sobre a retratação que o Musk está devendo, o Elon Musk está devendo para o Brasil. Concordo totalmente. Não, a gente teria vontade, mas tem a lei não pede isso. Não, a lei não pede, mas... Mas é uma boa ideia, hein, Miguel? A lei devia pedir isso. Devia pedir. Para certos casos, obriga-se o Eles infrator. Para muitas coisas, paga-se a multa, cumpre-se o tempo e peça-se desculpas. Exatamente. Peçam-se as desculpas. Está certo. A gente gostaria muito de ouvir desculpa depois de esculhambar com o nosso país e achar que aqui pode qualquer coisa, né? Mas enfiou o rabinho entre as pernas, eu acho, né? Agora, é interessante que ele tem o mesmo padrão. Ele fez isso em 4 ou 5 países. Ele esbraveja e enfia o rabo entre as pernas. Mas com o Brasil foi mais forte, na verdade. Foi mais intenso. Chegou a ser suspenso mesmo. Foi onde ele testou. Vamos ver quando é que volta, né? Não sei se o Xandão vai fazer uma certa cera aí, ou tem toda uma série de procedimentos mesmo para fazer. Entendeu? Acho que ele vai cumprir só tudo que é necessariamente legal, que é exigido. Eu percebo isso hoje em dia. Claro, tudo que é feito no Judiciário, no Supremo principalmente, é com cuidado nos detalhes, para ter certeza de não dar zebra, né? Porque às vezes que eu tentei entrar aqui como leitor, me estava bloqueado, não entrava nada, aparecia um aviso. Esqueci do Twitter, sabia? Para mim, realmente saiu da minha cabeça. Não, eu fui perdendo o interesse, realmente. E é pena, porque eu tenho muito seguidor lá. Vou ver se eu retorno, caso ele volte bem comportado. Os outros não são iguais. A gente, como a Daiane estava falando aí, faz muita falta, porque os outros sites não têm a mesma força. Pois é, mas eles teriam se as pessoas parassem de usar, porque iam usar o Blue Sky ou outro, né? Não tem a força porque eles já estão aí há muito tempo. Mas com o tempo, quem sabe também os outros. Porque o ser humano é um animal de hábitos. A maior parte das pessoas não é como a gente. Não tem realmente uma ideologia explícita. Hoje a gente sabe que a direita tem, aquela entrevista do Atucho ontem foi muito, muito interessante, com o jurista lá que defende a ideia de que quem politizou o país, e o mundo, na verdade, nos últimos anos, décadas, foi a direita. A esquerda não o fez, a esquerda não politizou, não aprofundou o debate, cumpriu as tarefas, forneceu qualidade de vida, mas quem partiu para a discussão ideológica foi a direita. Eu achei o artigo, toda a premissa... Quem dominou a narrativa, né, Aroeira? É isso que ele está dizendo? Sim, eu acho que mais do que isso, eu acho que procurou, agiu politicamente, organizou-se, fez proselitismo de suas ideias, embasou essas ideias, argumenta, dá razão, dá motivo. Isso é militância no nível que eu não esperava que eles fizessem. Sempre foram pé na porta, no entanto, foram sutis. Mas são duas direitas, né? Tem a direita pé na porta, tem a direita... é uma direita só, Miguel. Acredita, é uma só. Eu acho que tem outras direitas, são várias direitas. Tem centro. No fim das contas, é uma coisa só. Né? Tem centro. E o centro é naturalmente conservador. Naturalmente conservador. O ser humano é conservador porque, assim, a mudança geralmente pode ser para pior. Então, é natural. Mas o centro é uma coisa. A direita é que a gente vê o que é direita agora, que a gente está vendo o que é direita. E muita gente botou as garrinhas de fora. Mas muita gente, surpreendentemente, foi para o centro. O próprio Alckmin é um exemplo interessantíssimo disso. Então, tem direita e tem centro e tem esquerda. Mas a direita, realmente, eu vou te falar um negócio, esse pessoal é muito difícil mesmo. E, olha, eu não esperava deles essa sutileza na política, mas eles... Mas olha só, tem várias pautas aqui nos nossos comentaristas, nos nossos comentários. O Emerson está dizendo, o Brasil foi mais forte porque é o único país onde tem gente que reza para pneu. E aí, então, ele aproveitou, né? Isso é verdade, é raro, isso é verdade. Vocês viram as pessoas ajoelhadas na Avenida Paulista lamentando? Eu vi, acho que mandei para vocês. Lamentando a derrota. É o retorno. Tem que fazer um novo filme. Cobrando de Deus, exigindo dele que intervisse ali
na votação, depois de feita, inclusive, que desse a vitória ao Marçal. Porque tudo pode, ele tudo pode. Engraçado que todas as pessoas com muita raiva, né? Assim, todas muito furiosas. Isso é ideológico. Não havia uma transmissão de amor, ou de desilusão, ou de tristeza. Não, é de raiva mesmo. Olha o que o Luiz Parra falou aí. Musk bem comportado é igual bolsonarista moderado. Concordo. O Musk, só quando ele é manietado, impedido, acorrentado de alguma forma. Bem comportado, ele não fica, não. Imobilizado, né? Imobilizado. Agora, quem mais aqui? O Júlio César está dizendo assim, e a cadeirada do Malafaia no Bolsonaro? É a minha charge de hoje, até coisas isso aí. Inacreditáveis nesses últimos tempos. Agora, esse negócio da direita... Rachou, né? Não, eu acho... rachou. A gente viu isso em São Paulo, com Marçal e o Nunes, e... Nós vamos se unir no final, eu acho. O Bolsonaro ali meio quieto, assim, sem querer também entrar numa disputa, mas o Malafaia foi lá e deu não só uma cadeirada no Bolsonaro, primeiro ele deu uma cadeirada no Marçal, né? Dizendo que ele devia estar preso, que é um marginal e tal, e depois cobrou do Bolsonaro. Mas eu acho assim que existem, a gente viu nessa eleição que tem direitas diferentes, né? Inclusive a extrema-direita tem lados diferentes. Tem a extrema-direita bolsonarista e tem uma outra extrema-direita que está surgindo, que eu não sei ainda qual é a liderança, qual vai ser a liderança, mas essa coisa deles ajoelharem lá e pedir já me deu um certo arrepio. Mas isso é uma transferência de Bolsonaro para o Marçal. Sim, mas eu estou falando do indivíduo, né? Deles se atrelarem de um lado, mas o hábito é o mesmo, né? Quer dizer, a ideologia é a mesma e o comportamento é o mesmo. Agora, mesmo o centro tem o centrão e tem... mas o centrão é diferente mesmo. O centrão é diferente, claro. Por isso que a direita tem várias ramificações, muito mais... Eu estou vendo mais uma disputa territorial para ver quem herda. Será? É uma disputa para ver quem herda. Depois, a direita vai ficar mais ou menos compacta. Mais ou menos compacta. Eles têm essa capacidade. E, no final, não vamos nos iludir. Eles vão dar um jeito de marchar compactos para o Nunes. Muito desafeto, alguns dissidentes não vão votar e tal, mas, no geral, o grosso do conservadorismo, pior, do reacionarismo, que aí é uma diferença, né? E eu acho que a direita é uma coisa, hoje em dia, no mundo, a direita é extrema. Não existe uma direita moderada, existe um centro. Não, acabou. Existe um centro, o centro substituiu a direita moderada. Não é uma coisa... Centro-direita. Centro-direita. Exato, é centro-direita. E é centro-direita, porque é centro conservador. Não é centro progressista, não. É centro conservador e é muito vinculado ao município, é muito clientelista, é exatamente aquele pessoal da fome de emendas para poder comprar voto, escambau que tem por aí. O normal de uma política de baixa categoria, de gente de um país que não tem educação realmente difundida para todo mundo e tal. Bom, mas tem esse pessoal. Não tem outra coisa a não ser fascista na extrema-direita. É claro. Agora, o Júlio César está muito inspirado hoje, olha. O único X que faz falta é o X-salada. O X-salada é uma brincadeira, né? Porque assim, é um eufemismo. É salada com um monte de carne. Bacon. É o X-tudo, é o X-tudo. É o X-tudo, né? Eu fiquei pensando aqui no dia do resultado das eleições, ontem, né, sobre essa diferença entre a eleição municipal e a eleição federal, né, do país todo. Como acontece demais isso, a gente tem vários exemplos, como o Nordeste, por exemplo, tão conservador, tão reacionário, elegendo prefeitos conservadores de direita ali, discípulos do Lira, discípulos dessa gente toda. E na eleição presidencial salvou o Brasil. Salvou o Brasil, votou no Lula. Elegeu Lula. Macaé, Maricá, a mesma coisa. Maricá elegeu... Maricá votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro, mas elegeu o Quaquá agora para prefeito. Olha, vocês lembram do cartoon do Ziraldo, de 50 anos atrás? Onde o Caipirinha lá sentado, os dois, assim, como é que a gente vota, compadre? Eu falei assim, é fácil. Federal nós votamos contra,
municipal nós votamos a favor. O município é onde os acordos são feitos. O clientelismo é praticado no município. No federal vai o ideológico federal e o que o não prefeito isso, mandar, o deputado mandar. Eu acho, eu li, enfim, li várias coisas sobre essas eleições, ainda estou querendo entender esse panorama geral, que ainda não acabou, né? Porque acabou aqui no Rio para a gente, mas não acabou para muitos lugares no resto do país. Mas muita gente dizendo, olha, a eleição municipal não é ideológica, né? Ela se reporta, por exemplo, muitos prefeitos foram reeleitos porque foram bem avaliados, né? Não importa o partido nesse momento, né? A pessoa quer que a cidade seja bem administrada. Tem que abrir exceção para as capitais. De uma forma geral. Então, ainda vai se configurar. Então, as pessoas dizem, não, mas a esquerda perdeu, a direita avançou. Não sei o que vocês acham, mas, por exemplo, depois do mensalão, da Lava Jato, o PT se deu muito mal nas eleições, depois da prisão do Lula, e era natural que acontecesse isso depois de tanta propaganda contra. Mas agora está se recuperando aos poucos. Foram mais prefeitos do PT eleitos. Embora eu também li isso, não sei aonde, embora o PT tenha eleito 137, uma coisa assim, prefeitos na eleição passada, mas depois, naquele período que você pode mudar de partido, muita gente mudou para o PT, por conta de ter o governo federal do PT e conseguir, talvez, negociações melhores. Então, aumentou o número, né, de prefeitos do PT. Mas, pela eleição, você comparar com a eleição passada, aumentou o número. Mas, se você comparar com os prefeitos, todos que se mudaram para o PT, não aumentou tanto. Então, tem várias nuances, nessa eleição. Mas uma coisa é certa, o PT teve uma pequena recuperação e não se recupera mais porque o adversário do PT, que é o outro mundo ideológico, o outro partido ideológico, a outra posição ideológica, que é a extrema-direita, está articulada. Dessa vez ela veio para enfrentar o PT. Isso explica, inclusive, por que há uma certa maldição sobre o nome. Claro, aquele medo do comunismo, como aquela mulher ajoelhada lá falando, inexplicável. Quem dera que a gente tivesse à beira do comunismo, como esse pessoal está falando. Nossa, que alegria seria isso. Mas não, nem de longe. No entanto, assim, o que o professor fala é que, de alguma forma, o PT consegue ser... Ele não representa mais o bem. O Ricardo Neguton estava falando sobre isso também ontem. O mal, o bem é representado pela direita. Isso é muito... Já mas é um bem pouco claro. Entrevista... ocupar o espaço assim. É o bem, porque é o que respeita a família, é o que defende a liberdade de expressão, é o que é contra esses sanguessugas, olha bem. Que é contra o aborto, que contra as dinheiro, drogas. E é contra o assassinato, né, de fetos. Exato. Aroeira, é a fachada deles, não quer dizer... Na verdade, assim, é uma fachada feita com algumas coisas terríveis, porque são contra aborto, são, na verdade, piores censores de qualquer outro grupo político em qualquer época da história, e assim por diante. É mais do que fachada. É a fachada do Marçal, que teve a cara de pau de dizer ao Supremo Tribunal Eleitoral que aquilo é liberdade de expressão. Mentir descaradamente, inventar algo é liberdade de expressão. Com esse tipo de comportamento, se ele não for parado, todos os outros vão se sentir autorizados mais do que nunca fazer isso. Já estão fazendo. E eu insisto aqui em dizer que há uma falta total de amor no posicionamento da direita. Todo esse bem que eles dizem que representam é um bem com raiva, é um bem com rancor, é um bem violento. Não há amor. Eu não vejo amor em nenhum deles. Assim, não tem amor, não tem empatia, não tem solidariedade, não tem compaixão. Agora, eu queria... eu achei uma coisa aqui, notei uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês. Aqui no Rio, por exemplo, com o Eduardo Paes ganhando em primeiro turno, a gente sabe que teve muito voto útil, muita gente queria se livrar do fascismo, da extrema-direita, né? E não era só gente de esquerda.
Então, o que me pareceu, quando eu fui votar, eu até comentei isso, o Miguel estava também nesse dia, aqui no 247, eu fui votar e foi uma votação, como a gente falou, sem emoção. Foi sem tensão também. As pessoas não estavam com camisas da seleção, verde e amarelo, não estavam com bota, pelo menos nos lugares que eu vi na Zona Sul, eu não fui em todos os lugares. E foram tranquilas, muita gente com biquíni para depois ir para a praia, estava um dia bonito. Então, eu não sei se aqui no Rio, isso que eu queria perguntar para vocês, se as pessoas já perceberam e não são mais enganadas por esse discurso, como o do Ramagem, que era um discurso absolutamente mentiroso, inclusive botando para cima do prefeito a responsabilidade da segurança, que não é dele, é do Estado. Será que as pessoas aqui no Rio mudaram um pouco, tanto o pessoal da esquerda, mas também o pessoal do centro? Eu diria que assim, da centro-direita? O Paes é um sujeito muito, abre aspas, simpático, fecha aspas, à cidade do Rio de Janeiro. Então, ele tem um público próprio. E também, assim, uma eleição... Eu concordo com a ideia de que a eleição municipal é menos ideologizada, é um pouco menos intensa e menos política, de certa forma. E ela é um pouco clientelista até mesmo para nós, porque se você pensa bem, votar calmamente no Paes, sabendo que não é lá essa Brastemp toda, e para enfrentar um Ramagem e perceber com certa tranquilidade que aquilo não vai para o segundo turno, que é um alívio, é uma tensão a menos, mostra também um cansaço da população. Exatamente. Com essa tensão permanente que a política traz. Então, já são duas coisas. E a terceira coisa, isso é que eu acho também o seguinte, nós não temos já há algum tempo motivo real para ir votar. As pessoas normais, digo eu, as pessoas que não estão metidas na política como nós, elas não têm, porque entra ano, sai ano, entra político, sai político, do ponto de vista delas, há pouca coisa. É como alguém comentou, 3 pontos de aumento num índice econômico significa, a médio prazo, uma melhora na vida, mas perceptível só por quem está olhando. E assim por diante. Ao passo que o que os caras prometem do outro lado é mais concreto e imediato. O que o Marçal diz, o que um pastor também diz, o pastor diz, se você não se der bem, a culpa é sua, porque você não teve fé. E o Marçal diz, se você não se der bem, a culpa é sua, porque você não teve fé em você, ou coisa parecida. Porque você não se esforçou. Então, exato. Aí vai para outro lado. Né? E assim, há uma posição até mesmo do nosso lado, que acho que a gente contemporiza muito com a população. O Ricardo ontem estava comentando isso também. O Ricardo é mais do tipo, acha que a gente devia ser um pouco menos paternalista e responsabilizar as pessoas. Se você se der mal, a culpa é sua mesmo, porque você está votando errado para caramba. E outras pessoas pensam diferente disso. Eu penso um pouco diferente. Mas é uma questão importante. É uma questão importante nesse momento pós-eleitoral, porque a gente já está mais tranquilo. Há outros lugares onde a emoção era para estar comendo solta, e concordo, Regina, não está. São Paulo. Eu acho que essas questões todas, inclusive o que o Ricardo falou, abre um pouco a discussão para o que aconteceu em São Paulo, como a Daiane estava falando, sugerindo que a gente discutisse aqui. É impressionante a quantidade de eleitores que o Marçal, com tudo que ele fez, ainda teve. É impressionante. Juntando ao Nunes, é uma loucura. O que acontece? Por isso é que eu acho que não é que o pessoal acordou. Não acordou, não. O que acontece com São Paulo tão diferente. São Paulo, né? Porque poderia ter acontecido com o Rio de Janeiro. Por que não votaram no Ramagem? Qual é a diferença entre Rio e São Paulo nesse caso? Entendeu? A diferença é que o Ramagem, para começar, o Ramagem tem o carisma de um poste. Carisma zero, exatamente. Mas é a terra da milícia, a terra do Bolsonaro, onde tem uma influência das igrejas muito grande. Mas foi um resultado tranquilizador. Não podemos tirar o crédito também do Paes, eu insisto. Lógico. Claro. Ele tem uma atmosfera própria. Agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com tudo que em Porto Alegre, tudo que aconteceu em Porto Alegre, o Melo lá é o favorito. É o favorito, é inacreditável. O que se passa na cabeça? Eu acho que há um esvaziamento da cabeça, as pessoas não pensam mais. Como diz o Ricardo, vamos cobrar, vocês estão votando mal para cacete, entendeu? Então paguem pelo que estão votando. Mas assim, o Pelé disse isso uma vez e
Caíram de pau nele, né? Alto, caíram de pau nele. Um preço alto. Porque estava todo mundo querendo eleição naquela época. Né? Não, mas, o Miguel, aqui no Rio, o vereador mais votado foi o Carlos Bolsonaro. Então, mas isso não quer dizer. Em terceiro foi a do PT. Em terceiro foi a do PT, a Tainá de Paula. Olha o Luiz Parra dizendo uma coisa interessante. O Centrão crescendo é o projeto Terceira Via. A gente já teve uma hipótese interessante. Terceira Via como um centro, né? Um centro-direita, às vezes até um centro-esquerda era oferecido como uma terceira via. E, realmente, o Luiz tem razão, porque é um fascismo moderado, né? Que está crescendo. Eu acho que o fascismo aproveita. No final das contas, esse fascismo moderado elege o fascismo radical. Pode ser, mas é o Kassab. Sim, o Kassab. O Centrão é o Kassab. O Centrão é o Kassab e mais alguns partidos do mesmo tipo. Né? Engraçado a importância que ele assumiu, né? Ele cresceu, virou uma sumidade. Entendeu? E ele já deu uma declaração dizendo para o Tarcísio pensar em 2030, porque vai ser difícil enfrentar o Lula. Ou seja, ele já tem... se o Lula estiver por aí firme, forte e disposto, o Kassab orbita junto, porque ele também reconhece... Parece que o Tarcísio ficou meio chateado com essa posição dele. Quem? O Tarcísio ficou meio chateado com a posição Ficou muito chateado com isso, mas o Kassab sabe como jogar. Ele é exatamente fiel da balança. Nesse sentido, eu concordo com o Parra, mas eu discordo de uma coisa. Não sei se esse é um projeto do fascismo. Esse é o velho Brasil de sempre. É o projeto das oligarquias clássicas, que sempre estão com o poder político articulado. É o que o Centrão está se tornando também. Não é só a direita que está aprendendo a se organizar, não. O Centrão, e o Lira é a prova disso, está aprendendo muito bem a governar e se organizar, usar o poder que tem, na verdade. Mas você falou uma coisa certa sobre o Kassab, que vale para o Centrão. Quando interessa, ele vai para a esquerda, apoia o Lula, o Centrão, mesma coisa. Então, você teve prefeitos e vereadores eleitos pelo Centrão, pela centro-direita, centro-esquerda, seja lá o que for, dos dois lados, tanto da esquerda quanto... Porque é isso, na hora que favorece você ir para um lado, você vai... Por isso que é o Centrão, né? O Centrão fica ali balançando ali no meio. Agora, o Kassab é engraçado porque ele é uma figura apagada, né, do cenário político, de uma forma geral. Ele fica agindo ali nos bastidores. E ele conseguiu... É um Richelieu, né? É um Mazarino. Ele é o cardeal. Mas tem uma coisa interessante nisso que você fala, Regina, que é o seguinte: o Centrão organizado é uma coisa que sempre houve. Vai para a esquerda ou para a direita. Eu acho que é um terreno... Não é que esse Centrão eleja a direita. É que esse Centrão elege quem estiver para ser eleito. Elege o Lula, se for preciso. Elege... E o Lula compreende isso. O Lula compreende isso melhor do que a esquerda em geral. Porque ele negocia muito com o Centrão, ele negocia muito. Ele sabe que aquele fiel da balança é a diferença entre ter o poder ou não ter. E eu sou muito realista. Sem o poder, olha, com o poder já é essa dificuldade toda. Sem o poder é impossível a gente fazer qualquer transformação social. E o dano colateral do acirramento da luta de classes, e a gente chegar num ponto que seja insustentável e a revolução virar, o dano colateral para a população ferrada do mundo é grande demais. Eu não consigo arcar com a responsabilidade disso. Agora, vocês não acham que a esquerda tem que parar para pensar seriamente na sucessão? É o que eu estou sugerindo aqui. Há muito tempo, Miguel, desde o Mano Brown. Desde o discurso do Mano Brown naquele comício do Haddad. Não é possível a gente ficar... E o Lula fica muito exposto com isso, virar alvo de tudo, né? De toda a nossa insatisfação, de toda a nossa dúvida, de tudo mais. Então, o pessoal bate nele, a própria esquerda bate nele muito. Então, é fogo amigo o tempo todo. É importante que ele comece a formar, que a esquerda comece a formar uma sucessão para 30, entendeu? Porque a direita está aí. Está trabalhando institucionalmente, entendeu? E está formando muita gente. Entendeu? É muito competente, ela é bem mais competente do que já foi. Muito eu acho mais. Que tem que se pensar nisso. Entre Haddad, Boulos... Porque antes, gente, não sei. A elite era hegemônica no Brasil, era hegemônica, nem se questionava. Os poucos questionamentos eram considerados exóticos.
deixou de ser com a vitória, com a primeira vitória do PT, deixou de ser hegemônica, e por isso que exatamente, deixou de ser espernearam hegemônica. tanto, por isso que E espernearam foram tanto. desmontados, de certa maneira, pelos governos populares. Os caras perderam muito rumo. Na metade, logo no começo, eles começaram a reagir, que foi com o mensalão. A mídia, a Federação de Jornais, Exatamente. assumiu que era um partido e que ia fazer campanha contra e assim por diante. Eles estão se organizando e o método encontrado foi o descrédito da política. Esse sim, essa maneira de agir no mundo como um todo é que abriu caminho para o fascismo. Quando É a verdade. mídia e a elite decidem que desacreditar a política era a melhor forma de tirar o poder da esquerda ou centro-esquerda no mundo como um todo, que isso tem acontecido. A partir daí é caos, menino. A gente fragmentou tudo. Os caras não se incomodaram de arrebentar com tudo para derrubar a gente. Pois é, Dessa mas vez, o Lula é muito mais cuidadoso do que foi. eles foram, né? Foi mensalão, Lava Jato, culminou com a prisão do Lula. Até chegar Imagina, e eu acho assim, gente, pensem bem, em qualquer lugar do mundo, um partido que tivesse sofrido todo esse ataque, essa campanha, e se reergue e ganha uma eleição, É impressionante. É muito impressionante. E as pessoas ficam, mesmo assim, o fogo amigo da própria esquerda, criticando. Olha, eu acho que foi quase um milagre, né, esse partido segurar esse baque tão forte. Agora, o Miguel falou em a esquerda tem que ir se preparando, a gente tem o Boulos, né? Se o Boulos ganhar a eleição em São Paulo, eu acho que é um começo para uma rearrumação aí na esquerda, Essa é uma porque hipótese. vai ser muito significativa a vitória dele, Mas se ele é a mais conseguir. provável? Hein? O Boulos ganhar é o mais provável? Eu acho que é o menos Não, provável. eu acho que não. Não Mas é. eu acho que tem espaço para a campanha ainda. Eu Tem também espaço penso que para o tem. Lula entrar. Eu acho que não é o mais provável. Mas eu acho Porque que o Nunes vencendo não é o Nunes que vence, é o pensamento de direita, é o bolsonarismo. bolsonarismo. O Nunes não tem, é o Tarcísio, exatamente. O Bolsonaro hesitou, Malafaia acusou. O Tarcísio tem carisma, entendeu? Ele é o cara que está criando esse carisma de direita. Eu não sei se fora de São Paulo, mas em São Paulo ele está sendo muito forte. Que o Malafaia falou como... Foi o Tarcísio falando? Pela boca do Malafaia? Contra já quem? Se preparando contra o Bolsonaro. Não é tão veemente, né? Não, o Tarcísio não é tão... Mas, na verdade, assim, o Tarcísio... O que o Malafaia falou, reclamando do Bolsonaro, que era um frouxo que não se meteu na campanha, que foi... O Tarcísio é que, na verdade, se elegeu o Nunes, é o Tarcísio que vai eleger o Nunes. O Bolsonaro hesitou muitas e muitas vezes. Pelo andar da carruagem, o Tarcísio vai substituir o Bolsonaro como imagem da direita, entendeu? Eu acho que também faz com que o Bolsonaro não seja tão entusiasmado assim como o Tarcísio. Ele sabe que é um páreo difícil, por mais carisma que ele tenha, o Tarcísio é mais inteligente do que ele. Mas se o Marçal não for barrado pelo tribunal, ele é o candidato mais provável a herdar o bolsonarismo. Mas ele vai ser barrado. Mais que o Tarcísio. Mais que o Tarcísio. Alguém tem que deter esse homem. Agora, tem que ser barrado, porque ele está à margem da lei, literalmente, de várias maneiras diferentes. Ele cometeu muitos crimes, não tem como continuar. Ele não tem o direito. Ele vai continuar cometendo, né? Ele não vai parar aí, não. Agora, vocês acham que o Lula deve entrar com força na campanha do Boulos? Eu vi duas posições no nosso lado. Uma a favor e uma contra, obviamente, mas assim, eu gosto da posição contra. Cuidado com essa arapuca. Por outro lado, sem o peso do Lula, como a gente pode virar essa eleição? É uma questão arapuca mesmo. Mas eu acho que ele tem que se engajar. Ele tem que se engajar. O mais político seria não se engajar. Mas o correto é entrar nessa luta com todas as forças, porque o prêmio é grande. Se a gente conseguir... O prêmio é grande. Hoje, muito importante. É um bom balão de ensaio. A derrota é a boa luta, e também com um detalhe. A gente já está enfrentando a maré contrária direto. O Lula é um recordista de bons resultados econômicos, de escambau, de boa governabilidade, de representação no mundo, e assim mesmo está vivendo uns momentos de baixa popularidade. Você vê, as coisas estão... O fato está descolado da avaliação, ponto final.
É muito incrível isso. Agora, Ele eu vai acho... ter que pensar nisso, porque se ganhar é uma senhora vitória. É uma senhora vitória, e eu acho assim que, Muito difícil. embora a gente ache, muita gente ache que a eleição municipal não é uma eleição ideológica, eu acho que em São Paulo Nas é a capitais, eleição mais política, né, política ideológica do país e a mais importante. nas capitais costuma ser sim, no Porto Alegre também é uma eleição extremamente ideologizada, porque a Maria do Rosário entra por um triz, uma dificuldade, uma tarefa mais difícil ainda do que a do Boulos, em São Paulo, e ela vai precisar também de todo o empenho possível do Lula, Pimenta, de todo mundo que puder fazer alguma coisa nessa direção. Eu ouvi muita gente criticando a Maria do Rosário, a escolha do PT. O que tem contra ela? Qual é? Ela tem uma rejeição grande em Porto Ela tem Alegre. rejeição. Mas por que será essa rejeição a ela? Porque é desde Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou aquelas coisas e a demonizou. Você acha que foi isso? Acho que é a partir daquilo. É o bolsonarismo que a odeia. É o ódio, aquilo que move o bolsonarismo. Daí a rejeição. A Nilva tem razão. Olha, a gente tem também o Haddad e o Dino, né? É verdade. O Haddad, o Dino, o Boulos, sim, e mais alguns. A gente tem... Mas não antes. A gente tem gente. Antes né? aí é que... Temos gente, mas tem que preparar os eleitores. Temos que pesar as Eu acho que, por conta de cada um, o Haddad é o que está mais se preparando, tranquilamente, querendo fazer com que a economia dê certo, conversando com todos os setores. Ele é um conciliador, ele é um conversador, ele conversa muito. Ele está articulando, porque ele sabe que o futuro, uma hora, vão bater na porta dele. Dizer, olha, agora ele tem estado no noticiário direto e os resultados econômicos, que não servem para essa eleição, não serviram, porque 2 anos é pouco, podem significar uma melhora econômica brasileira até o final do mandato Lula. Pode sim. E ele é conhecido. Não é criticado pela mídia, né? Ele não é. Do lado, assim, o Dino está se preservando num local importantíssimo, onde você realmente acumula prestígio e poder e aparece no noticiário que você vai presidir, o tribunal vai presidir uma das turmas, vai assim por diante, tem esse rodízio. E, ao mesmo tempo, o Boulos arregaça as mangas e vai à luta. É o que enfrentou uma eleição de verdade agora. Então, você tem 3 excelentes nomes, todos eles apresentam credenciais muito boas, mas o primeiro foi aqui, sei lá, é uma coisa que vai depender muito do momento, para saber qual é o candidato ideal, porque nós precisamos, gente, de manter o poder. Certamente. O mandato vai ser pouco para enfrentar a destruição feita e para recuperar um pouco da credibilidade que a esquerda precisa ter. É que nós não temos mais o centro, né? Não temos mais o centro democrático. Nós temos, ou perdemos o poder para a direita. Porque o fascismo está com aquela bocona aberta aí, só esperando a chance. E eu acho que muito difícil, se eles pegarem novamente o poder, eles podem fazer um estrago muito grande, inclusive não largar mais o poder. Né? Todo mundo tem medo. De alguma forma. Aqui nos Estados Unidos e em outros lugares, o que as pessoas têm medo é que gente feito Trump, Bolsonaro, Marcelo, eles chegando, eles destroem. Eles arrebentam a estrutura do país, eles desacreditam de muitas maneiras. Trump fez isso também. O Trump arrebentou as instituições a tal ponto que a confiabilidade das eleições caiu por terra, que é tudo judicializado, o Supremo Tribunal ficou conservador. Vocês percebam, né, como é que a coisa é complicada. Então, na verdade, assim, nós temos motivos reais para temer a direita, menos pela continuidade até, que é possível, mas eles costumam arrebentar tanto que são chutados. Só que o rastro de destruição, você demora 3 mandatos para poder consertar aquilo. Exatamente. A gente ainda não consertou todo o estrago feito pelo governo passado. Eu, aos 70 anos, eu não me incomodo de perder outra eleição, não é isso que me entristece. É o trabalho que vai dar para reconstruir, porque o objetivo deles é a demolição da atual democracia burguesa. Tudo. Perder a eleição é do jogo, mas não perder para o fascismo. Aí não. Pois é, porque é por causa disso. Essa capacidade de destruição é monumental, e eu tenho 70 anos. Só aos 112 é que eu vou ver isso começar a funcionar, a reconstrução, se eles ganham. Imagina eu. Aos 116, pouco mais.
Vocês estão rindo? Vou estar lá, vou estar lá. Essa aí é uma charge que eu pensei filosoficamente. Não é uma charge, não falo bem da gente, mas digo o seguinte: a vida do Lula não é fácil. De vez em quando, uma das turbinas faz ele ficar voando em círculos mesmo em cima do objetivo dele. Tadinho. Aquele voo da angústia. Eu entendi o ponto de vista dele, mas do ponto de vista aeronáutico, me falaram que foi muito controlado, tudo muito tranquilo, sem nenhum risco grande nem nada. A gente não sabe ainda muito bem o que houve. Uma turbina começou a tremer muito, entendeu? Já sabemos bem, uma turbina teve um pássaro. Dizem que entrou um pássaro. Que pode ter sido, mas não sabe se é isso não. Mas, gente, turbina ficar ruim acontece em voo comercial, acontece. A aviação é uma coisa muito segura, eventualmente acontece. Agora, eu imagino a aflição do Lula, porque ele parece que não gosta muito desse negócio de avião, né? Eu vi que o Niemeyer segura carro para Brasília porque ele não entrava em avião de jeito nenhum. Eu vi que ele segura na mão da Janja. Foi por medo de avião, na verdade. Exatamente. Ele não gosta muito, não. Mas, olha, se ficasse 5 horas voando para tirar o combustível, né, para largar o combustível, eu ia ficar muito nervosa, eu não ia ficar calma, não. Pois a maior parte das pessoas que eu já fiquei voando uma vez. E trabalhar. Eu já fiquei girando em cima de São Paulo uma vez. Eu estava indo para São Paulo, o trem. Já fiquei uma vez também. O trem de pouso deu um problema, só poderia pousar em Guarulhos, não poderia pousar no Congonhas. Nós ficamos voando em cima de São Paulo para esvaziar o combustível também, em cima do mar. Eu voei em cima de São Paulo. Aí fomos para Guarulhos. Não é bom, não é uma sensação boa. Você fica louco. Não havia teto, nós ficamos, acho que 2 horas e pouco voando por cima de São Paulo. Uma outra vez fiquei aqui em cima do Rio também. Eu tinha um livro. Wolf Maia. Eu tinha um livro. Eu não levo computador, mas eu tinha um livrinho. Livrinho resolve meu problema. Eu embarco. Não, eu não consigo me distanciar. Eu fico prestando atenção. Você não se distancia nem da Globo News, Miguel. Você fica prestando atenção. Eu fico prestando atenção, ouvindo os barulhos. As comissões da Câmara pavorosas. Eu fico ouvindo os barulhos do avião. O Moraes já mandou desbloquear a rede social X. Né? É a notícia Agora, aqui da o Globo Rogério está dizendo uma coisa interessante, olha, que é isso mesmo. O capitalismo tem um fundo fascista. Sempre que está em crise, chama o fascismo para salvar. E tem um agravante hoje, que eu acho que é importante pensar o seguinte, já vi uns artigos nessa direção, muita reflexão por aí. É a ideia de que a democracia não interessa mais nem ao capitalismo, nem ao mercado, e também não interessa a gente branca que hegemoniza o mundo, Europa e Estados Unidos. Sobretudo não interessa mais ao mercado, é verdade. Porque a democracia, mesmo a democracia restrita, pequeno burguesa e burguesa, limitada, não social, ela tem colocado nas câmaras, parlamentos e governos um monte de imigrante, de gente de pele escura, de gente diferente da que estava acostumada. Então, aquela democracia linda que eles inventaram, na cabeça deles, não funciona mais. Loira de olhos azuis. E o mercado prefere um departamento de pessoal do que um parlamento. É verdade. Essa charge é um desafogo mesmo, assim, um desabafo. Eu não tenho muita coisa assim, não sou um inimigo do Eduardo Paes. Ele é boa praça, simpaticão, já toquei em lugar onde ele estava. Gosta do Rio. Ele não é um de nós, no sentido que ele não é um progressista real. O Lula gosta dele e o descobriu batendo no Lula. O Lula descobriu o Eduardo Paes, ele deputado no Mensalão, descendo, massacrando a esquerda, o PT e o Lula, como eles massacraram. O Lula viu e falou: esse cara é muito competente. E acabou conversando o Eduardo Paes, que ficou pelo menos mais do lado de cá. Já há mais tempos que a gente se alia a ele de uma forma ou de outra. Ele critica o bolsonarismo, ele fica ali meio Ele fica ali naquele meio de campo. Ele representa o centro democrático que o Miguel estava falando agora. Exatamente. Ele é o representante típico desse centro democrático. Meio mineiro, meio vaselina. Ele queria ser JK. JKKK, né? Como meme que eu vi. Ele é bem JK. É verdade. Verdade, é perfeito a comparação. Volta aí nessa charge que a gente não viu direito. Qual foi a última? Não, a anterior. Não, é do dia da hoje você vai acordar e 10 horas da noite. O manual de instruções. Manual de instruções. Exatamente. Manual de instruções. A ideia era essa. Ficou linda essa roleta.
Mas o pessoal, como eu publiquei na véspera ou logo antes da eleição, muita gente achou que eu estava me referindo à eleição especificamente. Até cabe, mas é mais sobre as bets. O país na roleta mesmo. Mas cabe para a eleição também. Cabe a eleição também, claro. Totalmente. É sorte ou azar, né? Essa aqui foi ótimo que eu sugeri que me desse. Me mandaram vários outros nomes com M, claro. É infinito. Mas que coisa, né, esse Marçal? Gente, que figura. E a justificativa dele para o Supremo, para o Tribunal Eleitoral. É inacreditável ele ter chegado onde ele chegou, ele ganhar os votos. Ele quase passa o bolo, gente. Quase. Foi muito pouco. Eu espero que a Justiça Eleitoral trabalhe. Bom, por falar em Justiça Eleitoral, o Alexandre deu o mapa da mina e a Carmen Lúcia também. Eles disseram o que pretendem fazer. Vão pedir ao Ministério Público o processo do submissão. Vão pedir. Claro. É o que eu tenho que Eu acho, inclusive, já tem a charge pronta. O Bolsonaro e o Marçal apontando o dedo um para o outro, dizendo: você vai ser preso. É o que está todo mundo dizendo, que depois das eleições você vai ser preso. Estavam esperando isso, aliás, né? Estamos esperando. Eu vou até desenhar ela para amanhã, que eu já tenho que fazer. Estavam até esperando isso. Mas você tem show hoje, vai dar tempo? Hoje tem show. Já fiz a charge de hoje, que está aí. Mas é para amanhã. Eu tenho show. Agora. Você vai fazer. Essa é a de hoje. Ponhonhon. É o Ponhonhon. Ponhonhon. Sigilo de 100 anos. Não tinha uma história que o governo ia pedir para remover. Mas eles estão fazendo. Eles estão. Então, é só uma piada com sigilo, porque o Bolsonaro não ia eu lembrei. Não, mas há um processo, sim. Estão pedindo. Agora, o Flávio ficou muito chateado. Como é que se expõe a intimidade de papai assim, desse jeito? Gente, que delicadeza, a intimidade de papai. Papai vivia com as vísceras expostas em hospital o tempo inteiro aí para poder fugir de problema, e agora é uma expondo a intimidade de papai. O Malafaia é um ser disgusting. Que ser, é um ser disgusting, é uma coisa horrível. Aliás, esses dois, né? E agora o Bolsonaro está meio recolhido, né? Ele está meio fingindo de morto, vocês acham? Eu não sei. Talvez seja muito morto hoje nessa. Não está fingindo, não. Acho que ele está meio morto. De verdade. Agora, gente, eu queria falar sobre o Líbano, que Israel continua massacrando os libaneses, os civis. E outro dia eu vi uma matéria na Globo News, Aroeira, de um correspondente judeu, evidentemente, estava lá na cidade que foi bombardeada pelo Irã, e caíram uns estilhaços no prédio, caíram os estilhaços assim na rua e tal, e ele indignado porque aqueles estilhaços podiam matar inocentes. Ninguém morreu um palestino, E no Líbano, todo dia morre toneladas de gente e está todo mundo aceitando. Hoje eu vi na televisão fotos, e eu vi, a Al Jazeera publicou uma coisa, publicou o nome de todos os palestinos mortos no genocídio, começando da idade zero, né, bebês. Foi até 102 anos. E fica passando com uma musiquinha assim, todos aqueles. Claro que não são todos, porque muitos ficaram debaixo dos escombros, ninguém sabe, são desaparecidos. Mas é impressionante. E aí você vê o cara, como o Miguel falou, reclamando, porque o estilhaço. Agora, tem uma coisa que eu acho que Israel nunca conta a verdade sobre as bombas que caem lá. A gente viu depois que uma bomba iraniana acertou, e o Irã disse isso: nós miramos nas bases militares. Eles acertaram uma base, destruíram os aviões. Você depois teve um vídeo que aparece isso, mas eles nunca dizem. E nunca dizem também que morreu alguém. Feriu alguém. Não é possível, né? Mas será que é melhor para eles dizer que não feriu ou que feriu? Estou com o Miguel nisso. A verdade é o seguinte: se precisasse, eles seriam vítimas. Se fosse necessário, eles mostrariam as vítimas, diriam que as vítimas foram vítimas da crueldade radical e assassina, etc. Como, no momento, a ideia é mostrar a invulnerabilidade para provar que Netanyahu protege aquele lugar e tudo mais, eles vão negar.
Como sempre, qualquer sombra de verdade é a primeira a desaparecer. Sim, sem dúvida. Eu acho que evapora. A vitimização já aconteceu, e aconteceu com razão, porque foi uma coisa horrível naquele ataque de 7 de outubro, que eles ficaram se lembrando ontem. Mas eu acho que quando a coisa não é... Você criou um neologismo, se lembrando. Se lembrando. É verdade. Mas quando você não tem a prova de que, por exemplo, uma bomba atingiu uma base de aviões, né, uma base militar, destruiu 25 aviões, como eles estão reivindicando, e eles não falam nada, aí é também porque não querem mostrar coisa. Que são... No momento é mostrar força. Por baixo dos panos, certamente já pediram ao Biden a reposição de uma parte desses aviões, que é tudo F-5 americano. E é quem sustenta isso. Toda a força do exército israelense vem dos Estados Unidos. Mas por cima eles têm que mostrar força, porque senão o Netanyahu cai. Se ele mostrar que Israel é vulnerável de verdade, e se isso for provado, e se Israel souber disso, ele cai. Claro. Aqui alguém está dizendo aqui, a Silene, o doutor Assad disse que Israel nunca conta que há mortos e feridos do seu lado. E eu acho que só se nunca precisa. conta. Só se precisa. Essa aí é o M. Muito boa, eu gostei muito dessa charge. Muito boa, sim, está ótimo. Foi gostoso fazer essa parede, viu, Miguel? Tem uns eu imaginei. Essa foi a de hoje. É negócio do será que o Lula vai aguentar? Será que o Lula vai... O Lula está muito bem preparado fisicamente. Você lembra dos colchão do Lula, quando apareceu aquela foto? Lógico. Eu estou achando, acho que ele fez uma dieta, ele está mais magro, né? Está no esguio. Mas vocês viram também que chegou o segundo avião de brasileiros que estavam no Líbano. Chegou primeiro. E com muitas histórias, né? Histórias de... O governo é muito rápido e não consegue fazer as pessoas olharem, entenderem, perceberem isso. Que pena. Vai ser sábado, Aruera? Vai ser sábado. Mudou o dia? Não. É porque você começou do final, mas tudo bem. Eu andei não, eu fiz invertido porque o Felipe ele é um quebra-cabeça aqui para ele, essas charges. É o seguinte, na sexta-feira eu vou tocar não no Ginger, como de hábito. Na sexta eu vou tocar no Largo do Machado. Esse aí. Aqui. Sexta, 11/10, eu vou tocar lá no Largo do Machado, que é no restaurante Estação Largo do Machado. Fica ali, você sai do metrô, caminha na quina e já encontra, ali quase ao lado da igreja mesmo. Esse é novo, né? Esse é novo. Foi o Piau que chamou a gente. O Renato Piau, todo mundo conhece, era músico do Tim Maia, depois do Luiz Melodia, arranjador, compositor, espetacular. Piau é famoso. Super músico, vamos tocar com ele lá. Isso na sexta. No sábado, aí sim, eu vou tocar com o Igor essa lá no Ginger Mamute, que a gente trocou. Em vez de fazer na sexta, vamos fazer no sábado. E aí já tem um bocado de gente que já falou que vai e tal, vai ser uma festa bem legal. E na quinta tem alguma coisa aqui antes? Na quinta não, mas hoje tem. Hoje tem o meu habitual samba jazz lá no Deza Botequim, que é no Flamengo, na Travessa dos Tamoios 32, que é onde eu encontro a Daphne de vez em quando, que sempre aparece lá, a turma. A Daphne agora está no Canadá, só volta no fim da semana. Agora não, só depois ela tinha falado que ia viajar. Só volta daqui a um tempo. Bom, deu certíssimo aqui, 17h20. Podemos entregar o programa. Perfeito. Muito bem, foi uma conversa... É isso aí, meninos e meninas. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Vou sair correndo para continuar a existência. Tá bem, olha, um beijo para o Miguel, um beijo a Aruera, um beijo para todas e todos que acompanharam a gente. Uma ótima audiência. Toda essa campanha também, hoje também, mas foi bacana o acompanhamento durante a campanha, as lives que a gente fez. Foi, muito legal. Foram muito boas. Foi um belo jornalismo, belo exemplo de jornalismo. Isso aí. Beijo para todos, até a próxima terça. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.